Olá, boa noite para você. Começamos mais um programa Luciane Fortunato. Hoje a gente vai te atualizar sobre a situação política na cidade de Petrópolis. Afinal de contas, a gente ainda está com o governo interino, muita gente ainda tem dúvida com relação a isso. Será que a gente não vai ter novas eleições esse ano? Pois é, quem vai falar um pouquinho sobre a situação política do prefeito eleito Rubens Bom Tempo, que ainda está aguardando o resultado de um recurso, é o nosso comentarista político Pedro Rocha. Também vamos conversar com o Natan Cardoso, que é ator, artista circense, e vai falar um pouquinho sobre um projeto que está sendo realizado agora no mês de março em Petrópolis, em cima de uma aprovação de um edital da lei Aldir Blanc, e ele vai falar sobre a história do teatro da cidade de Petrópolis nos últimos 40 anos. São alguns programas que vão ser realizados e vão ser exibidos na internet e também na TV Petrópolis. Tudo isso e muito mais logo após o intervalo. Não sai daí. Nós da Harmonia Estética oferecemos tratamentos faciais e corporais para o embelezamento das mulheres e dos homens. Tratamentos como toxina botulínica, preenchimento, micropigmentação, parte de nutricionista, massoterapia, manicure e fisioterapia. Aqui nós trabalhamos principalmente com empoderamento feminino, um ambiente preparado com todo carinho para receber você. Rua 16 de Março, número 51, sala 203. Telefone 992220001. Harmonia Estética. Jucita Coelho, o endereço certo para a sua beleza. Cortes, luzes, escovas, alongamento de unhas, design de sobrancelhas, maquiagem e depilação. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 4, Petrópolis. De volta com o programa Luciane Fortunato, e agora você vai conhecer um pouquinho sobre um projeto que foi aprovado pela Lei Aldir Blanc, que vai contar a história nos últimos 40 anos do teatro em Petrópolis. Dá uma olhadinha. Vê se tá bom. Olá, estamos começando mais uma entrevista aqui para o programa Luciane Fortunato com o Natan Cardoso, que é ator e está participando de um projeto bem legal, que são 40 anos de teatro em Petrópolis. Olá, Natan, tudo bem? Como vai? Tudo bem, quero agradecer a você, quero agradecer aos telespectadores que estão assistindo esse programa neste momento. Está tudo certo, graças a Deus. Que bom. Diz pra gente como é que começou essa ideia. Você que participa, né, de vários coletivos de teatro em Petrópolis, como é que surgiu essa ideia de um registro, né, de uma série de entrevistas sobre o teatro na cidade? Essa ideia ela já vem na minha cabeça há um tempo, né? Já vem há bastante tempo de se fazer alguma coisa que pudesse falar do teatro que acontece em Petrópolis, do teatro que aconteceu em Petrópolis, que continua acontecendo através dos grupos que se profissionalizaram e que continuam trabalhando, levando o nome de Petrópolis nas suas apresentações, não só para a cidade, como para outras cidades e outros estados até. Então, essa ideia já vem na minha cabeça há um bom tempo e a gente achou, junto com a X da Questão Produções, uma conversa e seria um momento de inscrever esse projeto. O projeto foi inscrito e foi selecionado por o edital da Lei Aldir Blanc. Muito bom. Agora, quem está participando dessa série de entrevistas? São 8 entrevistas, se não me falha a memória. Estão participando, nós fizemos assim uma mesclagem de pessoas que já têm mais tempo de teatro em Petrópolis, um pouco mais para cá, uma nova geração, nem tão nova assim agora, né? Então nós fizemos essa mescla. Participa dessa entrevista o Paulo Marcos de Carvalho, que é diretor e dramaturgo,
Silvio Costa Filho e Pita, do Grupo Pessoal aí, Rodolfo Medeiros, do ITB Cursos, que é o curso técnico de teatro em Petrópolis, seu Joaquim Eloy, professor Eloy para muitos, que é integrante do grupo TEP, o Teatro Experimental, Mônica Gonçalves, do grupo teatral Povo do Cafundó, o Fred Justen, da Satura Companhia de Teatro. Estou buscando aqui na minha memória para ver se tem mais alguém. Não, se você Se eu tiver lembro de esquecido mais alguém, alguém, se eu não esqueci. a pessoa vai perdoar. Se tiver esquecido, a pessoa vai perdoar, porque é normal, né? Não é fácil lembrar de todo mundo, apesar de serem todos muito importantes. Agora, tem, assim, uma entrevista que você fale, poxa, essa eu gostei muito de fazer. Não assim, não porque um é melhor do que o outro, mas porque alguma coisa tocou o seu coração com relação à entrevista. Exatamente. Todas as entrevistas foram bem legais. Não é um trabalho que está na minha zona de conforto ser um entrevistador, né? Até porque todos sabem que eu sou ator e circense, então fugir um pouco da minha zona de conforto, bater um pouquinho daquele nervosismo, aquele frio na barriga, mas eu acredito que todas as entrevistas foram bem bacanas, foram pessoas que eu realmente gostaria de entrevistar, mas, assim, uma entrevista que eu achei muito legal, até pela figura que é em Petrópolis, ao meu ver, foi a com o seu Eloy, professor Eloy, do grupo TEP, e eu sempre falo que foi a pessoa que abriu as portas do teatro para mim na cidade de Petrópolis. Apesar de eu ser petropolitano, eu moro fora de Petrópolis uma época, e no final dos anos 90, quando eu volto para Petrópolis, aliás, eu volto no início dos anos 90, continuo trabalhando no circo nos finais de semana, e quando eu começo a me envolver com teatro, eu conheci o seu Eloy, e foi a pessoa que abriu as portas do teatro aqui em Petrópolis para mim. Muito bom. Bom, 40 anos de teatro em Petrópolis. Como é que as pessoas podem fazer para assistir? Olha, as pessoas podem assistir através das redes sociais da X da Questão Produções, esse projeto que vai acontecer durante todo esse mês, de terça, vão estar para a pessoa assistir o dia que puder e a hora que puder assistir. Vão estar lá uma entrevista em média de 25 minutos cada entrevista, tanto nas redes sociais da X da Questão Produções, como nas minhas redes sociais e na TV Petrópolis. Muito bom. Hoje já tem, né? Hoje foi o primeiro episódio, que é com o Paulo Marcos de Carvalho, Mama Tô na Lona, não é isso? Travou. Eu quero agradecer a participação do Nathan Cardoso. Muito obrigada mais uma vez. Sucesso pelo projeto. Obrigada, Nathan. Tchau, tchau. Eu agradeço. Também um beijo para todos. Fiquem com Deus. Essa coisa de você acabar fazendo a entrevista online, né? Infelizmente tem esses problemas. A gente tinha que ter uma internet muito melhor. Na verdade, eles oferecem pra gente uma internet de alta velocidade, mas no final das contas a gente acaba recebendo, sei lá, 1/3 do que a gente paga. E aí acaba tendo alguns probleminhas. Por que a gente está fazendo entrevista online? Porque a gente ainda está em período de pandemia, minha gente. E aí tem muita coisa que ainda tem que ser poupada nesse período. É lógico que tem muita gente que já está fazendo programas ao vivo e presenciais, mas assim, para eu também poder me poupar e poupar os meus convidados, eu prefiro fazer assim, dessa maneira, online. De qualquer maneira, a informação está sendo passada para você, a mensagem está sendo passada para você, então não se preocupe. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e volta já já, não sai daí. Nós, da Harmonia Estética, oferecemos tratamentos faciais e corporais para o embelezamento das mulheres e dos homens. Tratamentos como toxina botulínica, preenchimento, micropigmentação, parte de nutricionista, massoterapia, manicure e fisioterapia. Aqui nós trabalhamos principalmente com empoderamento feminino, um ambiente preparado com todo carinho para receber você.
Rua 16 de Março, número 51, sala 203. Telefone 992220001. La Harmonia Estética. Certo para a sua beleza. Cortes, luzes, escovas, alongamento de unhas, design de sobrancelhas, maquiagem e depilação. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 4, Petrópolis. Estamos de volta com o programa Luciane Fortunato. Pois é, a gente ainda está naquela situação que a gente não sabe exatamente o que vai dar, né? Que é aquele período que a gente está nesse governo interino, na administração interina do Engo Rames, e muita gente fica na dúvida, será que a gente não vai ter novas eleições? Será que a gente vai continuar com esse governo interino até o final de 2024? Bom, o que acontece? É preciso ter um julgamento de um recurso do candidato eleito em 2020, Rubens Bom Tempo, que ainda não aconteceu. E esse recurso ainda não tem prazo para ser julgado. Então, por enquanto, ainda vai haver o governo interino. A outra questão também que acabou caindo nas notícias em escala nacional, na verdade, foi o deputado petropolitano, deputado federal, Daniel Silveira, que também está preso. E quem vai falar um pouquinho atualizar você sobre essa situação, tanto do Rubens Bom Tempo quanto do Daniel Silveira, é o nosso comentarista político, Pedro Rocha. Dá uma olhadinha. Olá, estamos conversando com Pedro Rocha, nosso comentarista político, que vai falar um pouquinho aí sobre atualizar a situação de algumas pessoas, de algumas figuras políticas aqui de Petrópolis, já que a gente está nesse momento aí de administração interina. A gente precisa saber como é que vai ficar, então, afinal de contas, quando serão as eleições. Oi, Pedro, tudo bem? E aí, Luciane, tudo bem? Tudo bom. Quanto tempo, né? A gente desacostumou nessa política petropolitana, deu uma acalmada, a gente desacostumou essa... Acalmou mais ou menos, né? Continua. Mais ou menos, né? Mas... Ebulição. E é por isso que a gente está aqui conversando contigo hoje. Como é que está a situação do Bom Tempo e se a gente já tem alguma perspectiva de novas eleições? A situação do Bom Tempo não mudou muito, vou falar assim dessa forma, mas porque de fato mudou. Ele teve um último recurso no TJ negado, né, que já era esperado mesmo, mas o grande ápice desse processo, para que a cidade possa saber seu futuro, ainda não tem nem data prevista de ser feito, que é o julgamento no TSE, né, que é para dizer se ele vai ser ou não, vai assumir ou não o seu cargo. Então a gente vai ficar interinamente aí até o TSE decidir, sair de cima desse processo, e o processo não tem nem data prevista para julgamento. Pode ser que nesse momento que a gente está falando aqui, eles tenham marcado a data, mas pode ser que demore mais 6 meses, assim, a gente não sabe, a cidade está completamente sem saber seu futuro nesse momento, né? Mas não tem um limite, por exemplo, com relação a governos interinos ou para esse tipo de situação? Não tem, é isso, e quem decide é o TSE, que fica ali, a gente fica na mão deles até ser julgado isso, não tem um prazo limite para que o TSE possa julgar, o TSE é quem comanda isso, então ele deixa, por isso que interinamente ali ele vai ficando até que o TSE decida, então o Ingo vai ficando aí como prefeito. O Ingo ainda como prefeito interino, enquanto não for julgado esse recurso aí do Rubens Bom Tempo. Luciane, eu acredito que ele fique bastante tempo ainda, né? Porque, como eu falei lá no iniciozinho, no ano passado, quando a gente conversou no ano passado, eu falei, o TSE previa, lá no início, lembra que o TSE previa julgar todo mundo até dia 18 de dezembro, isso não aconteceu depois, isso ainda não aconteceu. Depois de julgar isso, vamos ter novas eleições que serão marcadas pelo TRE, que é quem decide isso, né? O TRE marcando isso, teremos mais pré-campanha, campanha, primeiro turno, segundo turno. Então, eu acredito que aí no mínimo em 6 meses para que tudo isso aconteça ainda de governo interino, depois que o TSE decidir. Falando assim, depois que o TSE decidir, acho que tem mais 6 meses de governo interino. É meu palpite, meu chute aqui.
E a gente continua acompanhando aqui. E a gente teve nessas últimas semanas aí uma outra figura política petropolitana que também, né, está em maus lençóis com relação à justiça, que foi o deputado federal Daniel Silveira. Como é que está a situação dele nesse momento? Só fazer um pequeno parêntese aí de um comentário dessa relação Daniel Silveira. Petrópolis, no cenário nacional político, nos últimos anos, tem aparecido mais na página policial do que qualquer outra, né? Qualquer outra cidade da região serrana, né? A gente teve a vacina de vento, teve de um tudo aí nesse último mês. Essa última semana a gente teve, e no campo político também, né? Desde da Cristiane Brasil, que é filha do Roberto Jefferson, que não pôde tomar posse, né, como ministra do governo Temer, e agora o Daniel Silveira sendo preso pela Polícia Federal aqui em Araras, né? A situação dele é delicada, ele continua preso, ele está isolado politicamente dentro do Congresso, né? Ele teve 73% dos votos dos parlamentares para que a sua prisão continuasse, né? Ali a gente teve dois momentos, vale lembrar que a gente teve dois momentos ali, vale analisar isso. A gente teve um momento do embate jurídico, que é quando o STF decide pela sua prisão, e ele decide sobre uma prisão em flagrante. Aí eu não tenho capacidade técnica, jurídica, para dizer se foi legal, se não foi. Tem entendimentos difusos e diferentes sobre essa decisão, se foi ou não cabível ou não essa prisão. E aí, depois disso, como ele é um político, tem uma decisão política. E, ao meu ver, ele acabou se isolando, ele achou que estava muito garantido dentro do Congresso, mas a crise foi muito grande, a cisão foi muito grande, então o Congresso preferiu não abraçá-lo, né, nesse momento. Então, ele se isola politicamente, mantida a sua prisão. Vale lembrar que são dois momentos, né? Ali, o Congresso referendou sua prisão, e aí agora ele vai enfrentar um processo jurídico, que vai ter audiência, já teve audiência de custódia, que o juiz manteve ele preso, ele vai ter audiência, vai prestar depoimento, já teve algum depoimento dele agora há pouco tempo, e aí ele vai seguir os trâmites legais da lei até ser condenado ou não, né? Então ele está preso preventivamente, ele foi em flagrante, vai ficar preventivamente preso com referendado pelo Congresso, porque o Congresso precisa fazer isso quando se trata de um parlamentar. E agora ele vai enfrentar um outro processo, que é um processo de cassação. Ele agora tem um processo no Conselho de Ética, inclusive junto com o processo da Flor de Lis, deputada também aqui do Estado do Rio de Janeiro. São dois processos polêmicos que estão no Conselho de Ética, e o Conselho de Ética foi reativado, inclusive, para que eles possam ser julgados, né? O Conselho de Ética estava suspenso por conta da pandemia, todas as comissões estavam suspensas, o Conselho de Ética também por conta da pandemia, e agora voltou o Conselho de Ética para que possa ser julgado esse caso do Daniel Silveira, que repercutiu em milhares de outras coisas, né? Teve até a PEC 3, que chamaram de PEC da impunidade, que acabaram, surgiu ali, por não haver acordo dentro do Congresso, ela acabou não sendo votada, vai voltar para uma comissão, mas ainda está tramitando ali, tudo por conta desse imbróglio jurídico e um embate entre poderes que o deputado acabou criando com um vídeo, na minha opinião, bastante infeliz, e acabou criando isso tudo. A situação dele é bem delicada. Se ele for cassado, ele perde a prerrogativa de foro privilegiado, não é mais julgado pelo STF, e aí eu acho que complica um pouquinho mais a situação para ele. A minha aposta é que o Conselho de Ética acabe o condenando e cassando seu mandato. É uma situação muito complicada realmente para o deputado petropolitano. Vamos ver o que vai dar por aí, né? Olha, Pedro, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Estamos sempre a postos. Por favor, nos traga atualizações. Estou à disposição, esperando as cenas dos próximos capítulos da política petropolitana, que está melhor do que novela, viu? Melhor do que novela é Big Brother. Obrigada. Exatamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi aí, então, a participação do nosso comentarista político, Pedro Cardoso, é o ator Pedro Rocha, que falou um pouquinho aí sobre a situação, né, dos políticos petropolitanos que estão em maus lençóis, como o Rubens Bom Tempo e também o Daniel Silveira, e atualizou um pouquinho sobre a situação deles para você que está aí em casa. Lembrando também que Petrópolis atualizou o número de Covid-19, a gente chegou ao número de 558 óbitos. 558 óbitos nessa terça-feira, dia 2 de março. A sorte é que o número de negativos também é alta, 96.658,
e o número de casos em análise também está mais ou menos, que é 6.648. Vacinados, 11.257. Essa semana receberam mais 900 vacinas Coronavac, mas é aquela coisa, né? A nossa expectativa, a nossa ansiedade é que todo mundo seja vacinado o mais rapidamente possível e, infelizmente, não é o que vem acontecendo. A gente tem tido aí uma morosidade na nossa vacinação, isso não só aqui em Petrópolis, mas no Brasil inteiro, infelizmente, e a gente tem que continuar com os critérios aí de distanciamento, de higienização, usar álcool em gel, usar máscara. Infelizmente, essa é uma doença que está afetando todo mundo e é uma doença que vem se modificando, né? Tem essa nova cepa que está assustando todas as pessoas também e está deixando todas as pessoas com uma reserva, com uma preocupação a mais. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar sobre o mundo pet e nesse final de semana vai ter uma feira de adoção para você que de repente está procurando aí um bichinho, um cachorrinho ou um gatinho. É uma boa oportunidade, dá uma olhadinha. Neste sábado, dia 6 de março, haverá mais uma feira de adoção Somos Todos Protetores. Será das 10 às 3 da tarde na Clínica Amigo Bicho, na Rua Monte Caseiros 414, em Petrópolis. São cães e gatos para adoção responsável. Também haverá arrecadação de ração, tampinhas, jornais e medicamentos para os bichinhos amparados pelo grupo. Para adotar, basta ser maior de 18 anos, apresentar comprovante de residência, documento de identidade e assinar termo de posse responsável. Tá, então uma ótima oportunidade para você que de repente está querendo adotar um bichinho. E os gatinhos, não sei se você percebeu, mas são maravilhosos, dá para fazer uma coleção aí de cada um de um jeitinho diferente. Tem amarelo, tem branco, tem cinza, tem preto e branco, tem todas as cores. Então, se você quiser. E gato é um animal muito mais fácil, muito mais tranquilo do que cachorro. É uma boa oportunidade de você ter aí uma boa companhia e poder desfrutar dessa qualidade que é essa relação com o animalzinho de estimação. Não só ele precisa de você, mas você também precisa dele. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência. Lembrando que se você quiser saber mais informações, segue a gente lá no Instagram, Luciane Fortunato, com 2 T's no final, ou então no YouTube, Luciane Fortunato. Muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau.